Olá pessoal, bem-vindo ao canal Formação SRE. O meu nome é Arlindo, eu tenho mais de 20 anos de experiência na área de TI, eu sou formado em Sistemas de Informação. Nesse primeiro vídeo, eu vou estar falando aqui um pouco sobre o objetivo, desse canal, trazer o que é o SRE segundo o Google, transição de carreira, como que eu fiz, o porquê, como e quando eu fiz essa transição. Vou estar trazendo também aí 5 dicas essenciais para cada nível de carreira e a conclusão aí do zero às primeiras entrevistas de SRE, que é um projeto pessoal aí, uma mentoria, tá? Que eu pretendo fazer um workshop desse tema. E iniciando aí com o objetivo do canal, a ideia é dar dicas, Trazer dicas aí desse tema, dessa área de SRE, mais focado na carreira, em como você chegar a uma entrevista de SRE. Não a parte técnica, que no mercado já tem bastante conteúdo da parte técnica, Eu vou direcionar esse conteúdo, da parte técnica, mas eu vou trazer muito mais aí dicas e focado mais no soft skill, comportamental. O que você tem que fazer para se preparar para uma entrevista, como estudar a descrição das vagas, o que o mercado espera, o que as empresas elas esperam de um SRE, ok? Então o canal vai trazer essas dicas aí, Eu vou estar trazendo isso gratuitamente aí pelo YouTube. E também dicas, voltadas à certificação SRE Foundation da DevOps Institute, uma comunidade aí internacional, para você estar se profissionalizando, enriquecendo aí o seu currículo, colocando no LinkedIn e compartilhando e tudo mais. O que é o SRE, segundo o Google? O SRE, ele traz, a bagagem aí de conhecimento, desde sysadmin, Linux, passando pelo analista middleware, e chegando a atividades aí de sustentação de ambientes de produção, de uma forma mais operacional no início ali, Você vai estar fazendo muito mais atividades manuais, certo? E, e você não vai estar utilizando ali softwares como observabilidade, um APM, que vai estar te trazendo métricas e você está tendo uma visão aí melhor, do seu ambiente, Você acaba sendo mais reativo. Então, segundo aí, o Google, você vai trabalhar mais com a questão de automatização, Você vai trazer o conhecimento de desenvolvimento, somado ao conhecimento de sysadmin, de infraestrutura. E aí você vai trabalhar mais com a parte de automatização desses processos manuais e vai te sobrar tempo para você estar atuando mais com observabilidade, a trabalhar de uma maneira mais proativa, entendendo melhor os números, instrumentando os serviços, e isso do zero, desde quando nasce a solução ali, o negócio traz o produto, e você vai acompanhar isso desde o nascimento do produto, as cerimônias que acontecem de refinamento daquela ideia, você que vai trazer as sugestões ali da parte de infraestrutura e debater com times multidisciplinares, E você vai estar garantindo aí, O SRE ele tem que garantir que esse produto ele vai estar de uma maneira mais disponível possível, A parte de latência também, ele vai ser um produto que vai responder rápido à jornada do usuário, ele não vai ser um produto que demora para carregar, a parte de capacidade também, Não pode ter saturação no ambiente. Você vai estar fazendo um mapeamento disso, planejando, E direcionando as áreas para poder praticar isso, Colocar isso em prática ali nos ambientes. A parte de confiabilidade, Aquele produto, aquele sistema, ele tem que ser confiável para o usuário. Então, quando o usuário, o que é isso, ser confiável, O usuário sabe que ele vai chegar ali no ambiente e esse ambiente ele vai estar funcionando.
Ele não vai ter receio ali de qualquer momento que ele precisar acessar o ambiente, vai estar disponível para ele fazer o que ele precisa, certo? Então, segundo o Google, essa é uma sugestão, né? E isso você pode trazer para a sua empresa, entender a sua realidade e adaptar às necessidades do negócio. E quando eu fiz a transição de carreira, foi pensando justamente nisso. Eu trabalhava como sysadmin, analista middleware ali, né, na área, e eu fazia muitas atividades manuais. Apesar de eu ter me desenvolvido muito nessa área, eu cheguei a tirar certificações WebLogic, né, de administrador WebLogic. Eu trabalhava com esses produtos Oracle, né, fazendo sustentação, troubleshooting nesses ambientes, né, passando por salas de crise, ajudando a fazer a sustentação e atualizações nesses ambientes, né. Fazia também um pouco de projetos ali, né, instalando esses ambientes, configurando, vendo os requisitos, né, para atender aí a necessidade do negócio. E isso eu comecei a pensar que era um trabalho que eu gostava bastante, é um trabalho que me interessa muito, porém eu não conseguia muito trabalhar a parte de automação. Então meu tempo, 100% praticamente, ele era voltado à parte operacional, né? Eu não trabalhava muito com projetos e melhorias do ambiente, eu trabalhava mais na sustentação, um trabalho mais reativo. E o que me levou a estudar DevOps, né? A cultura DevOps, automação, como automatizar tudo aquilo que eu estava fazendo manualmente, né? Coisas que eu já sabia como que funcionava ali o passo a passo, eu poderia, né, com conhecimento de plataformas, né, dentro da cultura DevOps, eu poderia estudar plataformas e ferramentas que me ajudassem a praticar esses conceitos DevOps, de automação, né, redução de atividades repetitivas ali, uma forma mais colaborativa, sem silos, né, trabalhar mais próximo dos desenvolvedores, dos DBAs, analistas de rede, né, analista de segurança, arquitetura. Então, eu comecei a estudar isso, né? Eu vi que lá fora, né, nos Estados Unidos, em outros países, eles já estavam com essa parte de DevOps, né, e até de SRE mais avançado. E aí foi que eu tive essa ideia, né, essa reflexão aí que eu fiz e falei, cara, eu preciso estudar isso porque vai ser uma evolução na minha carreira. Justamente que eu queria continuar fazendo o que eu estava fazendo, mas de uma maneira diferente. Então foi aí que eu descobri esse porquê, tá? Então assim, por que você quer ser um SRE? Cara, você vai trabalhar de uma maneira diferente, é uma maneira automatizada de se pensar, né, para trabalhar com operações. E como que eu iria fazer isso? Eu preciso estudar as ferramentas, né? Eu preciso trazer ferramentas para me ajudar. Eu preciso mudar a minha forma de atuar, né? Eu não posso estar trabalhando ali no meu mundo ali, né? No meu mundinho ali de sysadmin e não estar falando com nenhuma outra equipe. O que está acontecendo com o negócio? O que está acontecendo com o software? Quais são as métricas? Está vendendo ou não? Está fechando pedido ou não? Então, assim, a observabilidade ela vai te ajudar nisso. E quando eu resolvi fazer isso? Eu resolvi fazer isso quando eu já sabia muito do que eu estava fazendo, né? Então, como sysadmin e analista middleware, eu já tinha praticado isso bastante, né? Eu vinha praticando isso bastante, eu já conhecia o passo a passo, eu já estava cansado já de ficar logando em servidores e ver os logs de forma manual. Eu não tinha software de APM para poder me ajudar nisso. E quando eu descobri o APM, que foi com o AppDynamics, eu vi que eu não precisava logar nos servidores, né? Eu tinha uma ferramenta que centralizava essas informações de métricas, os traces da aplicação, né? Que são os requests para você entender melhor aquilo. E isso tudo interligado, né? Então é trace, logs e métricas. E tudo isso você consegue montar dashboards, né? Para poder ter esse controle aí, deixar a sua operação sob controle. Você saber se está vendendo ou não. Eu tenho essa métrica.
saber se a capacidade está ok, se não está tendo saturação. Consigo configurar alertas para me alertar disso antes que aconteça, né? Então é uma forma diferente de se trabalhar, né, com essa disciplina, né, de SRE, e foi por isso que eu decidi fazer essa transição de carreira, tá? E aí falando das dicas, né, o que eu penso sobre isso? Eu já fui estagiário, né, eu já comecei nessa área de TI como estagiário, passei por trainee, passei por todos esses níveis, tá? Júnior, pleno, sênior, e a fase ali do iniciante, do estagiário, do trainee, é a fase que você tem um conhecimento do que você está estudando ali, trazendo da faculdade ou do seu conhecimento autodidata também, né, das pesquisas que você faz na internet. Mas quando você entra numa empresa, você vê como que funciona na prática. E na prática você vai ter que modelar essa, essa parte. Então a dica que eu dou para quem está como estagiário e trainee é modelar o próximo nível. O que é modelar o próximo nível? Você vai pegar aí o analista júnior e pleno e vai se basear no que ele está fazendo hoje. Você, sempre que você quiser alcançar uma posição no mundo corporativo, você já tem que fazer o que o próximo nível aonde você quer chegar já está fazendo, mesmo que você ainda não esteja nesse nível. É aí que vai ser a virada de chave, né? É aí que o pessoal vai olhar para você e vai falar: poxa, o cara já não é mais estagiário e trainee. Aquela pessoa, aquele profissional, ele já está executando atividades de júnior. Então, se a gente quer manter esse profissional aqui na empresa, antes que outra pessoa, antes que outra empresa do mercado, né, perceba esse profissional, né, e resolva fazer uma proposta ali para ele, e a gente pode promover esse profissional a um profissional júnior. O que você tem que fazer para que a empresa te perceba já como o nível aonde você quer chegar? Essa é a dica, né, número 1 aí, para o iniciante, estagiário, né, trainee aí, né, na área. E quando você já for júnior e pleno, né, praticamente é a mesma ideia, mas o júnior e o pleno, como ele já tem um conhecimento mais avançado, ele vai estar colocando em prática o que de diferença? Boas práticas, né? Ele vai estar estudando boas práticas, o porquê daquelas atividades, ele vai saber explicar o porquê. Ele já vai ter maturado a teoria e ele já vai saber o que ele consegue colocar em prática. Ele vai trabalhar automação, padronização, né? O profissional júnior e pleno faz isso, né? Ele já tem conhecimento suficiente para ele poder trabalhar de uma maneira mais organizada, com início, meio e fim. Ele consegue trazer algumas iniciativas aí, executar, né, sob a supervisão de um profissional sênior, né? E essa é a dica, tá? Do profissional júnior e pleno, trabalhar automação e padronização, né? E o próximo nível aí de sênior, SRE, o que é esperado, né? Nessa posição, você já é uma referência no time, né? Então, como referência no time, você é responsável por entrar nos calls de crise, né? Você é o responsável por organizar um plantão, como vai funcionar o plantão, né? Você fala com muito mais times, né? Enquanto aí o estagiário, trainee, júnior e pleno, ele está trabalhando mais focado no squad, no time, o sênior, ele já conversa com outros times, né? Times de banco de dados, o time de redes, o time de gestão de mudanças, né? De governança. O sênior, o que é esperado do sênior? Ele atuar dessa maneira mais de liderança, né? Ele vai estar fazendo uma liderança SRE dentro de um time, certo? Ou mais times, tá? Dependendo aí do tamanho da empresa, né? E da necessidade do negócio. Então, a dica aí para o SRE Sênior é essa, tá? De trabalhar puxando mesmo as atividades ali, criando backlog, né?
identificando, mapeando problemas, bugs e direcionando isso. E trabalhando também a parte de observabilidade. Você que vai trabalhar como sênior, é você que vai implantar a ferramenta PM. É você que vai configurar e garantir que o front-end está falando com o back-end, né? E os logs estão sendo relacionados aos traces. Então você vai pegar essa parte e você vai refinar isso. Você que vai ser o responsável por deixar as ferramentas ali disponíveis, né, e funcionando e garantindo que as métricas, né, do seu dashboard estão ok, né, que o time pode confiar naquilo. Entre outras atividades, tá? Então são essas as dicas aí para um SRE sênior, né? O especialista, ele vai trazer essa experiência de SRE sênior, né? Ele vai trabalhar junto ali, né? Fazendo praticamente aí tudo que o SRE sênior já faz, porém, qual que é a diferença do especialista? O especialista ele já conhece mais a fundo o negócio, ele sabe como criar as métricas, como orientar os desenvolvedores, né, a estar criando essas métricas. Quais métricas eu preciso olhar, né? Quais são as principais métricas? SLI, né? O SLO, né? SLO, o SLA. Então, o especialista ele já sabe definir e conversar sobre essas métricas, né? Configurar isso no dashboard, né? E treinar o time, né? O especialista ele já faz isso, ele treina o time, tá? Ele traz essa visão assim de liderança também, porém ele sabe treinar o time a ganhar maturidade, a entender um dashboard, por que é importante as métricas, como olhar as métricas, né? Então a dica aí para o especialista já está nesse nível, né? E trabalhando também a parte de observabilidade desde do início da ideia do produto, né? Você vai conversar com o Product Manager, né, da área, você vai conversar com o PO da área, Product Owner, né, o dono do produto, você vai perguntar para ele quais são as métricas importantes desse produto, o que eu preciso observar desse produto para garantir que ele está funcionando e que ele está sendo performático. E aí você vai descobrir o que você precisa instrumentar, como direcionar isso junto com os desenvolvedores, né? Que é o estado da arte aí, né? Da observabilidade, que todo o negócio almeja, né? Que precisa, né? Desses números para a gente entender o que está acontecendo e conseguir melhorar. O SRE, o especialista, ele tem que ter esses números em mãos. Se não tiver esses números em mãos, precisa ser construído, isso precisa ser priorizado, né? Além do assessment, né? O especialista também ele faz o assessment no ambiente para entender o core do negócio, qual que é as principais áreas e principais sistemas que não podem se abster dessas informações, né? Ele consegue dar essa prioridade aí e trabalhar com um squad leader, por exemplo, né? Um tech lead, né? Ele vai estar nesse nível aí, conversando com a arquitetura também e ajudando a definir e tomar decisões. E por último aí, né, o mentor, o que o mentor faz? O mentor ele vai empacotar tudo isso, essa experiência toda. E isso pode levar 5 anos, né, até chegar nesse nível, pode levar 10 anos, depende. Depende da jornada de cada profissional. Eu, por exemplo, né, até chegar a um SRE especialista, a minha carreira eu demorei aí cerca de 20 anos trabalhando com TI. Né? Então eu passei desde a área de suporte até chegar nesse nível, né, de SRE especialista. Mas é uma jornada que você tem que vir evoluindo, né, observando ali e vendo a capacidade que você está ganhando, né, e já almejando o próximo nível. O que eu preciso fazer? E o próximo nível é realmente o que eu quero? Né? O que eu vou ganhar com esse próximo nível? Né? O que vai melhorar a minha vida
quando eu subir para esse próximo nível. Essa é a ideia, né? E para finalizar, né, esse primeiro vídeo, eu tenho esse projeto, né, de mentoria, que é algo que eu pretendo lançar em breve, certo? Eu pretendo fazer um workshop, né, falando dos módulos dessa mentoria, justamente empacotando todo esse conhecimento, né, vindo lá do zero, lá, estagiário, trainee, júnior, pleno, sênior, tudo que aconteceu todo esse tempo, né, empacotar tudo isso, tirar a parte essencial, né, apresentar a parte essencial, o que você precisa saber em cada transição, né, o que você precisa fazer ali, estudar, e em que momento você apresenta isso, né, qual que é a forma de apresentar isso para os seus líderes, né, e uma forma de você ser visto, né, o que eles esperam, como que você faz para chegar nisso, e aí você fazer essas transições aí conforme o seu nível atual, né, você vai entender essa parte. E nesse workshop eu pretendo detalhar tudo isso, tá? Vai ser um workshop aí provavelmente de um dia, né? Aproximadamente aí umas 4 horas, 6 horas, 8 horas, eu ainda não sei, né? Eu tenho os módulos já definidos, né? Estruturados, mas provavelmente vai ser um dia aí, né? Com alguns intervalos que a gente vai fazer esse workshop, eu vou detalhar tudo isso e vai ser bem legal, né? Para quem está no início aí, vai ser o conteúdo, eu acredito assim que é um conteúdo essencial, né, para poder ganhar tração na sua carreira. Você não precisa passar por 20 anos para estar migrando aí de carreira, evoluindo, subindo de cargo, né? Eu vou estar fazendo o objetivo dessa mentoria é justamente entregar um resultado, né, uma experiência que você vai conseguir evoluir muito mais rápido. Você vai estar com um resumo, digamos, em mãos, né, até você estar adquirindo essa experiência e sabendo olhar as vagas no mercado, sabendo ver as descrições, sabendo estudar o que estão pedindo ali, né? Quanto por cento você precisa de uma descrição de vaga, quantos por cento você precisa para você estar podendo se aplicar a uma vaga? E aí, como que funciona na entrevista? Né? Como que você se posiciona, o que você fala e o que você já adianta ali, né? Para você não ser sabatinado assim, digamos assim, de uma forma negativa numa entrevista, né? Que você tome a frente e mostre que você está preparado para aquela vaga. Então, a ideia da mentoria é essa, né? Não é tanto a focar no técnico, porque, igual eu falei, né, no mercado já está cheio de conhecimentos técnicos que eu posso direcionar, que eu vou direcionar vocês aí a estar estudando, né? Mas eu quero compartilhar mesmo o conhecimento, né? O que eu acho que eu julgo mais importante, o conhecimento comportamental. Esse conhecimento eu não vejo outros cursos e outras iniciativas no mercado passando isso, ok? Então essa é a ideia da mentoria. Espero que em breve aí eu vou estar compartilhando, né, o link com vocês. E aí a descrição desse vídeo eu vou deixar aqui, né, aqui abaixo aqui do vídeo, vai ter uma descrição com todos esses detalhes aí, né, tudo que a gente falou aqui hoje e, e o link, né, para vocês se aplicarem aí na mentoria, ver como funciona e primeiramente, né, a se aplicar ao workshop, né, antes da mentoria, aplicar o workshop que eu vou compartilhar tudo isso com vocês. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo aí, muito obrigado, um abraço a todos.